24. Lucas 24. Lucas 24, verso, vamos aqui, vamos lá no verso 13. Não vou ler tudo não, alguns versículos para os irmãos poderem entender a palavra de hoje. Lucas 24, verso 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Agora lá no verso 25. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aí, depois, 36, verso 36 agora. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Amém? Aleluia! Que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus, maravilha. Acho que caiu de novo, caiu? Está esquisito aqui, né? Vamos ver aqui de novo. Agora, descartar. Tá difícil hoje. Agora? Maravilha, irmãos. Olha bem, nós estamos falando sobre a grandeza de Cristo, amém? Jesus aqui, depois da ressurreição, dois dos discípulos iam indo de Jerusalém para Emaús. Emaús, uma aldeia que ficava aproximadamente na distância, como daqui em Piranguinho, mais ou menos, para a gente ter uma noção. Já era tardezinha no terceiro dia. E eles iam indo. Jesus havia ressuscitado e as mulheres haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Mas o pessoal não estava crendo, não. E aqueles dois indo embora triste para casa. E Jesus, então, apareceu junto com eles. E eles estavam tão tristes, tão cabisbaixo, irmão, que eles nem reconheceram Jesus ressurreto. E foram conversando, os dois conversando com Jesus, ali, de tardezinha, no crepúsculo da tarde. E eles vão falando uma coisa ou outra. E vão trocando palavras, né? No versículo, capítulo 24, verso 15. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No verso 15. Lucas 24, 16. Os olhos deles, porém, estavam como
como que fechados, e não o reconheceram. Irmão, no ser humano, a gente é meio complicado, só Deus para ter misericórdia de nós. Às vezes o negócio da bênção está perto da gente, nós não estamos vendo. Mas a gente está cego, assim, rapaz, sei o que acontece. Sabe aquelas coisas que fala para você que você demora para entender? Passa uns dias e fala, agora estou entendendo o que o irmão falou lá. Estou entendendo aquela pregação. Parece que tem um clique que dá na gente, assim, que demora, tem coisa que... Os dois estavam ali, Jesus... Aí Jesus perguntou para eles no verso 17, que palavras são estas que caminhando vocês estão trocando entre vós? E eles pararam entristecidos. E um deles perguntou para Jesus, mas o Senhor é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo lá nesses dias? Verso 19, Jesus falou, quais coisas? Eles responderam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obra e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ele está conversando com Jesus. E é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram ao sepulcro de madrugada, mas não acharam o corpo e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele estava vivo. Alguns dos que foram ao sepulcro foram também e acharam ser assim como as mulheres haviam dito mesmo. Aí Jesus falou no verso 25, Jesus falou assim, ó nécios, ó tolos e tardios, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Aí e começando por Moisés. Irmão, esse começando por Moisés, aí Jesus está explicando para eles o livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Números e do Deuteronômio, que são os 5 livros de Moisés. Por isso que está falando assim, começando por Moisés. Então Jesus começou a ensinar os discípulos o que acerca dele estava escrito, começando nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Mas não parou não, E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha que coisa linda. Então, quando a gente está pregando aqui para vocês, aqui falando assim, no livro de Gênesis, Jesus é o que mesmo? Quem lembra aí? Quem lembra? Vamos lá, todo mundo aí, no livro de Gênesis, Jesus é o quê? A semente da mulher, maravilha. No livro do Êxodo, Jesus é o quê? Levítico, Jesus é o quê? Levítico, ela é o quê? Vamos lá. Sacrifício expiatório. Gênesis, Levítico, Números, no livro de Números. Jesus é o que no livro de Números? Ele é a coluna de fogo à noite que guiava o povo e a nuvem que ia de dia para também proteger o povo. Ele é ali aquele que guiava o povo no deserto. No livro de Números também, ele pode ser a serpente de bronze. Todo aquele que foi picado pela cobra olhava nela e era curado. Jesus, é representado ali também aquele que morreu na cruz por nós, e quem olha para Cristo está curado, amém? Está salvo. Jesus falou que quando ele morresse na cruz, todos ele ia atrair a ele. Aí, no livro de Deuteronômio, Jesus é o que? Deuteronômio, quem lembra? Está vendo? Não estou colocando lá hoje. Pega, Senhor, puxa a orelha desse povo. Vamos lá, Deuteronômio. Jesus é o quê? No livro de Deuteronômio, ele é... Vou falar duas coisas. Lembra? Ele é o profeta que havia de vir. E ele é o cumprimento da lei. Lembra que nós falamos? Ele é o cumprimento da lei. E nós explicamos também num culto atrás aí. Irmão, às vezes você tem que pegar lá no YouTube lá e quietinho na sua casa assistir de novo.
Assisti de novo. Estava falando pro Ronaldo aqui esses dias atrás. Aí eu falei, Ronaldo, acho que eu não vou transmitir mais não. Agora está voltando mesmo, não transmitir mais não. Tinha falado pro Ronaldo faz uns 15 dias. Aí, falei pro Ronaldo num dia, no outro dia, eu encontrei com umas 3 pessoas, rapaz. Tipo assim, o pessoal de Pouso Alegre. A minha filha, né, a Débora, está lá em Pouso Alegre, na casa da tia dela. Rapaz, eu estava assistindo o culto do senhor domingo lá. A tia veio e também ficou assim, assistindo o culto junto com nós. Eu falei assim, olha para você ver. As minhas irmãs lá também, lá assistindo o culto lá. Eu falei, olha que benção. Aí, a mocinha que estava com a gente ali falou assim, lá em Maria da Fé, eu estava no quarto, a minha mãe assistindo o seu culto do senhor também lá. Eu falei, estava assistindo? Eu estava assistindo. Eu falei, olha que beleza. Eu falei, que maravilha. Aí, hoje nós fomos no velório lá do seu Nilson Padilha lá, estava no velório hoje. O filho do Nilson, né, o Mateus, que mora em Santa Rita. Faz tempo que eu não via ele. Ô, pastor, tudo bem? Então, como é que tá, Mateus? Tudo bem? Pastor, estou assistindo o senhor lá em Santa Rita, viu? Estamos assistindo o culto lá em Santa Rita. Aí eu falei para o Ronaldo, como é que vai falar de transmitir, rapaz? Você vê que coisa. Então, pensando, e fora os irmãos, né? Que outros que estão aí, por aqui, e outros que nem fala para a gente, mas está assistindo, né? Então, a gente vê assim que a gente não sabe aonde que está indo, né? O alcance também, e pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo trabalhadas ali pelo poder do Espírito Santo. E é muito importante, então, é importante. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu querido, o que é, no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Jesus falou para os 2 de Emaús aqui, ó. Olha bem, como que é sério, mas a gente está falando aqui, né? No livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher. No livro de Êxodo, é o cordeiro pascual. Levítico, é o cordeiro, é o sacrifício expiatório. No livro de Números, a rocha ferida, a nuvem, a coluna de... No livro de Deuteronômio, é o cumprimento da lei, é o profeta que havia de vir. A gente até pensou assim, nossa, mas parece que não tem muito sentido. O próprio Jesus está falando aqui. Abriu o entendimento dos discípulos, dos 2, para compreender o que dele estava escrito, começando por Moisés e nos profetas. E depois ainda, Jesus encontra com os outros discípulos, Shalom, a paz seja convosco, com os 12, com o restante. E eles pensam que é o Espírito. Jesus falou assim, ei, não fica perturbado não. Lá no verso 38, Jesus falou, por que estáis perturbados? Por que só habitais pensamento em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, a gente não tem noção, né, o que é uma ressurreição, né? Se você andou com Jesus, viu ele morrer na cruz. Não, aquele ali, ó, ele foi humilhado, ele foi julgado, espancado, levou horas, passou a noite judiando dele, no outro dia de manhã, depois foi crucificado, à tarde, até quase 6 horas da tarde, o dia inteiro. Então, não é uma coisa assim que foi 5 minutos, pá, acabou. Não, demorou uma noite inteira, o outro dia. Então, e a Bíblia fala que os discípulos, quando eles estavam no Getsemane, eles viram prender Jesus. E eles fugiram, e Pedro seguiu, João também viu. Eles viram, as mulheres viram. Tiraram o corpo dele depois. José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo dele da cruz. Levaram para o sepulcro de José de Arimateia. Então não tem como, Jesus morreu. Aí, ó, morreu, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Que coisa, hein? É bom vocês saberem também, tem gente que fala assim, mas como que ele se caso entrar um pensamento assim na sua cabeça, assim, ó, mas Jesus ficou 3 dias morto, ficou 3 dias, sexta, sábado, domingo, mas ele ressuscitou no domingo, então é 2 dias. Não, negativo, é 3 dias. Quando ele morreu na sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, então na sexta-feira já conta 1 dia, mesmo sendo parte do dia. Ó, se você tiver 11 horas da noite, no nosso caso, que nós contamos assim, né? Até meia-noite é quarta-feira. Ó, se você tiver 11h30 na rua, você vai falar que é quarta-feira, você não vai falar que é outro dia. Se você tiver 5 para meia-noite, você vai falar, não, era quarta-feira. Não é? Se aconteceu um negócio com você 5 para meia-noite, daqui uma semana que você vai contar, você não fala assim, foi quinta-feira. Você vai falar que foi quarta-feira.
Então Jesus morreu 3 horas da tarde, sexta-feira. Aí, sábado, passou o sábado o dia inteiro. Então, sexta-feira, primeiro dia, sábado o dia inteiro, ressuscitou no domingo cedo. Então, aí conta a parte do domingo. Então, domingo também, sexta, sábado, domingo. Então, não tem como falar assim, não, é 2 dias, não, é sexta, sábado, domingo, 3 dias. Amém? Glória a Deus. Então, a gente tem que saber, ó, é parte do dia, mas conta o dia. Se você for viajar, você vai viajar meia-noite e meia. Você vai falar assim, não, é hoje, meia-noite e meia. Você vai falar assim, eu viajei quarta-feira. Não, você não fala, você falou, eu viajei na madrugada de quinta-feira. Não é verdade? Você não fala quarta, você fala madrugada de quinta. Tá certo? E olha lá que eles contavam ainda o dia, né, das 6 da tarde, ó, das 6 da tarde às 6 da hora do outro dia. Então, Jesus morreu 3 horas, então de um dia, aí passou a sexta-feira, 6 horas até o sábado, mais um dia, aí do sábado para o domingo já era outro dia, ó, você vê, 3 dias mesmo. Não tem como fugir não, 3 dias. Então Jesus aparece também para os 12 discípulos, come alguma coisa com eles. Aí, no versículo 44, Jesus disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que a gente fala assim, ó, o Salmo 22 é um salmo messiânico. O Salmo 110, lá quando fala, segundo a ordem de Melquisedeque, é messiânico. Mas como é que pode? O que tem a ver? O Salmo 22, Salmo não sei o quê. Pois é, o próprio Senhor Jesus está falando. Tudo que dele estava escrito no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, do entendimento do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus também ele falou, eu falo por parábolas, para que vejam não vendo. Para que quem quiser saber mesmo vai ter que dobrar o joelho e buscar nele mesmo. Saber, Senhor, me orienta aqui. Então, é como se ele quisesse, não, você não vai de qualquer jeito, não, você tem que se aproximar de mim. Aqui os discípulos que andaram com ele não estavam entendendo. E ele abriu o entendimento. Olha o verso 45. Então, Lucas 24, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Gente, como que nós precisamos que Jesus abra o nosso entendimento? Amém? Aleluia? Para a gente compreender as Escrituras. Se você olhar na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, ó. Ele fala assim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3. Segundo aos Coríntios 4, 3. Olha o que está escrito. Segundo aos Coríntios 4, 3. Se, porém, o nosso evangelho está encoberto, encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus, com letra minúscula, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo? Parece que tem um negócio na nossa mente, irmãos, como resultado do pecado, que parece que a gente fica cego para as coisas de Deus, em algumas áreas. A gente fica tão aberto, né, para as coisas do mundo. Você vê para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus parece que tem uma luta, uma dificuldade, rapaz. Uma dificuldade para as coisas de Deus. Uma luta, uma batalha. Aqui, ó, o Deus desse século, o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, um poder maligno, que cega o entendimento das pessoas. Então, em Lucas 24, Jesus abriu o entendimento das pessoas, dos discípulos, para eles entender o que dele estava escrito nos profetas. Amém? Aleluia? Então, quando a gente fala assim, no livro de Josué, Jesus, ele é o nosso general. Amém? Aleluia? Então, por quê? Porque Josué entrou com o povo na terra prometida. Moisés não entrou, mas Josué entrou. Moisés representa a lei e Josué representa a graça.
O nome de Jesus, a origem do nome de Jesus é a mesma origem da raiz do nome Josué. Yehoshua, que depois passou para Yeshua, depois para Jesua, e Jesus, e veio em português Jesus. Amém? Aleluia? No livro de Juízes, Jesus é o quê? O livro de Juízes fala de libertação, né? Que o povo clamava por um libertador. Aí Deus mandava um libertador, eles eram libertos. Aí o povo caía no pecado de novo. E os impostos eram altos sobre eles. Eles clamavam a Deus de novo. Deus mandava outro libertador. O libertador morria. Mas enquanto o libertador estava vivo, eles andavam na presença de Deus. Morria o libertador. Às vezes o povo precisa de um líder, né? Precisava de um líder, de um guia. Hoje o nosso líder, o nosso guia é o Espírito Santo, viu, meu? Amém? Nosso líder, nosso guia é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aí você vê, Jesus, ele é o nosso libertador. Ele fala em João 8,32: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus libertou você, amém, aleluia. E 8,36, e conhecereis, é 8,36 que está escrito lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, glória a Deus. Maravilha. Aí no livro de Ruth, livro de Ruth, Jesus é o quê? Quem lembra? Nosso parente mais chegado. A humanidade toda estava perdida. A humanidade estava perdida. Os homens estavam perdidos. Mas o celestial se fez humano. Olha que coisa. Deixou a glória dele. Irmão, é muito amor. Para um pouquinho para você ver. Eu podia falar assim, eu vou perder tempo com isso não, larga a mão. Tanto é que ele falou uma ocasião para Moisés, né? O povo estava rebelde. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou acabar com tudo e fazer um povo novo. Moisés, Senhor, o povo vai falar que o Senhor não conseguiu o Senhor tirou o povo do Egito e não conseguiu colocar o povo na terra prometida. Então Moisés fez uma intercessão. E Deus atendeu o pedido. O Senhor falou, então eu vou perdoar o pecado do povo. O poder da intercessão de Moisés. E a Bíblia fala para nós hoje, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, aleluia? Irmão, quando a gente está dentro da vontade do Senhor, o Senhor, sabe quando a gente tem um desejo no coração assim, de fazer a vontade de Deus, e quando a gente não consegue fazer alguma coisa por algum motivo, Deus também entende. Assim, rapidamente contar para você aqui, olha aqui, na rua aqui nossa, aqui ó, na rua, no passeio de lá, tem a Casa Verde aqui, um predinho na Casa Verde, na esquina, uma casa que está construindo, na esquina aqui, do lado de lá. Cheguei segunda-feira aqui, ó. Estou vendo um movimento. Ali, ó. Várias pessoas. Achei estranho. Nossa, o que está acontecendo ali? Moto, carro. E eu conheço um rapaz assim, bati uma bola com ele, jogava futebol com ele há uns 8 anos atrás, né? Então de vez em quando ele, pastor, oi. Aí eu subi no escritório ali, fiquei pensando, falei, rapaz, sabe o que está acontecendo ali? Aí desci, perguntei para um senhor que estava aqui, ele falou assim, não, é que morreu o filho do rapaz ali. O filho do rapaz de 15 anos morreu de infarto. Infarto fulminante, 15 anos. Aí eu peguei e subi de novo no escritório. Segunda-feira, de manhã, na hora do almoço mais ou menos. Aí eu pensei comigo assim, rapaz, como está muito cheio de gente ali, eu fiquei pensando, né? Eu estou achando que ele vai velar o rapaz ali, naquela garaginha pequenininha ali. Meu pensamento. Aí eu pensei assim, mas não está certo isso não. Vou falar para ele, se for enterrar o rapazinho hoje, usa o salão nosso aqui de baixo aqui, uma garaginha desse tamanhinho aí, não tem nada na igreja hoje mesmo, a igreja está aqui, você deu o salão para ele aqui, faz o velório aqui embaixo, né? Fiquei pensando em fazer esse carinho com ele, com muito carinho. Aí fui lá com esse pensamento. Cheguei lá, várias pessoas assim, peguei, cumprimentei ele. Ele falou, pastor. Eu falei, o que aconteceu, rapaz? Ele falou, então, meu filho morreu lá na praça, sábado à noite, 15 anos, deu um infarto nele lá, na praça.
E como era segunda-feira, eu fiquei assim, mas sábado à noite, segunda-feira, não, mas é que ele foi para São Lourenço fazer, né, autópsia para ver, né, tem que fazer. Por isso que desde sábado, não estou esperando, vai vir. Aí eu não falei nada, só fiquei escutando. Aí ele falou assim, ele falou assim, não, vai vir, o corpo vai chegar em São Lourenço, nós vamos velar lá nas Semeadores. Aí ele falou assim, o senhor podia ir lá dar uma palavra para nós, pastor? Eu falei assim, é? Eu falei, maravilha, uma benção. Eu falei, opa, que benção. Aí quando foi na terça-feira, eu fui lá cedo, 8 horas da manhã. Ele falou assim, pastor, nós somos católicos, mas eu não vou chamar o padre, não vou chamar nada não. O senhor faz aí então, o que o senhor fizer aí está feito. Aí eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de dar uma palavra para todos eles ali. Que coisa maravilhosa. Coisa espetacular. Né? Outra coisa também, a gente vê assim que o Espírito Santo dirigindo. Tem que deixar o Nilson Padilha, o pai da Antonella, né, estava lá no asilo lá. O Marcião, rapaz, Deus usa o Marcião, usa outros irmãos e com a benção. Os irmãos foram lá visitaram ele, outros irmãos foram. O Márcio foi lá várias vezes lá visitar ele, lá doente. Irmãos, eu não consegui ir lá visitar o homem, você acredita? É uma coisa aqui, é uma coisa ali, é uma coisa aqui, é uma visita ali, é um problema aqui. E eu, Padilha, passou, falei, rapaz, não consigo visitar o homem. Eu precisava visitar o homem. O pai da menina na igreja, que eu não consigo ir lá ver o homem. E o Marcião fala do Padilha, e o Isaac fala, a gente vai no monte, ele fala, meu pai. Eu fico pensando, rapaz, não consegui ir lá até hoje. Aí quando foi semana passada, sábado mais ou menos, eu falei assim, rapaz, semana que vem, que é essa semana, coloquei assim, Padilha, na semana que vem não passa. Que seria essa semana. Aí aconteceu um problema aqui, segunda, esse negócio do velório, outras coisas mais na terça. Um cara que eu tinha que visitar lá na Estação Luz, lá no Dias, lá não consegui. Aí eu fui na casa de recuperação ontem, 1h da tarde, lá no Cantagalo. E estou descendo do Cantagalo, 4h30 mais ou menos, pensando assim, agora eu vou lá naquela visita, lá na estação lá, para lá do cemitério lá, que o rapaz já faz 2 vezes que eu marco com ele, não consigo ir. Marquei com ele 5h10, espera no cemitério, que nós vamos lá visitar a sua família lá. Aí quando foi 4h30, eu estou descendo, eu estou dirigindo, estou vendo meu celular. Eu falei, rapaz, vou ter que parar, porque o celular tocando desse jeito deve ser alguma coisa. Aí parei. E a Bruna, minha filha, pai, a Antonella está querendo falar com o senhor, urgente. Aí eu liguei para a Antonella, não, pastor, meu pai está aqui, morrendo aqui, eu estou com medo dele morrer na minha mão. E, né, eu queria que o senhor viesse aqui. Eu falei, estou indo aí agora. Aí eu já liguei para o rapaz, já cancelei o negócio de novo lá com o rapaz. E fui lá. Cheguei lá, ele estava vivo lá ainda. Aí eu pedi para a Antonella, para os filhos sair. E fiquei ali um pouquinho com ele, orei com ele. E ali então ele foi recebido na glória. Então o que eu estou querendo dizer para você? Rapaz, eu não tinha. Fiquei esse tempo inteiro sem ir lá. E fui lá, pelo menos na última hora. E nem porque eu, assim, que eu ia lá para outra visita. Eu ia no outro dia eu estava morto, vamos dizer assim, né? Mas aí eu recebo o telefonema, tipo assim, eu queria ir lá, não consegui. Mas Deus dirige tudo certinho. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Pra você ter uma ideia, irmãos, assim, contando uma coisa aqui para vocês, não tem, assim, mistério. Eu parei aqui uns 2 meses atrás, mais ou menos, parei aqui, contar para os irmãos, parei o carro aqui. Acho que foi num domingo, um sol quente, lindo. E estava ali 3 meninos na esquina, uns 2 meses atrás. Estava um menino que vinha na igreja aqui, que mora lá na Inhumas. Ele vinha na igreja aqui, mocinho novo, 14 anos. E ele estava na esquina junto com esse mocinho que morreu. Estava de bicicleta ali, um sol lindo assim. E tinha mais outro também. E eu parei o carro ali. E eu olhei para eles assim por um momento. Por um momento eu olhei para aquele jovem, né, conversando, rindo, bicicleta. E aquele menino que era da igreja também aqui. Fiquei pensando assim, rapaz, mas como que é difícil um jovem vir para a igreja mesmo, né? Porque um sol desses, meninos de 14, 15 anos, namorada, e aquela coisa. Então eu fiquei pensando, é difícil pregar o evangelho para os jovens, eles estão com a cabeça longe. E fiquei pensando assim, nossa, pregar o evangelho para um jovem, o que ele pode falar? Pastor, um dia nós vamos para a igreja e tal. Aí quando esse rapazinho morreu, que era um dos que estava na rodinha lá, fiquei pensando, rapaz, não é brincadeira não. Não tem esse negócio de idade, não, tem que pregar o evangelho mesmo. Independente se é jovem, se é velho, tem que pregar o evangelho. Porque morreu um menino de 15 anos, rapaz. Uma coisa assim, de assustar a gente. O pai com a mãe não tem chão. Falou para mim, pastor, nossa, que situação, 15 anos, irmão. Estava na praça lá,
O outro menino que estava com ele, eu parei o menino aqui e perguntei, mas como que ele morreu? Ele falou, então, a gente estava na praça lá, assim, de repente, ele tudo caiu. Eu olhei assim, ele foi levantar de novo, tudo caiu para trás, já começou a se bater. Aí eu liguei para o pai dele. O pai chegou lá, já ligamos para o SAMU também. O pai fez respiração boca a boca ali, não conseguiu trazer ele de volta. Aí o SAMU veio, pegou ele, colocou com aquele desfibrilador, conseguiu trazer ele de volta e deu outro infarto, trouxe ele de volta, umas 7, 8 vezes. Aí ele não aguentou, ele morreu mesmo. Então eu estava falando assim, rapaz, como que pode um menino de 15 anos morrer desse jeito? Porque a gente pensa assim numa pessoa mais de idade, né? Uma pessoa assim toda, né? Mas não, o menino era um menino firme, menino aqui de família, de igreja, né? Era católico, mas era um menino, o pai testemunhou lá no velório, que o menino era um menino espetacular, menino joia mesmo, maravilhoso menino, abençoado, o próprio pai falando. Então a vida nossa é o seguinte, é Deus mesmo, não tem por onde não. Não tem, não, é só velho, é só não sei quem, não. Nós temos que vigiar todo mundo. Onde que vai pensar nunca na cabeça? Fiquei pensando, como é que o pai, a mãe recebe uma notícia dessa? Para um pouquinho para você ver. Seu filho, o que tem meu filho? Mas você pode pensar, brigou. Não, seu filho morreu. Morreu como? Você está louco, rapaz? Não tem cabimento, não tem. Você entendeu? Então, meu querido, esse mundo tem uma força assim, sabe, que para a gente pregar o evangelho tem uma resistência até para a gente pregar o evangelho tem. Pensa para você ver, tem uma resistência para nós. Você vê uma pessoa assim e fala, Senhor, me dá uma oportunidade aqui, como que eu vou pregar, como que eu vou... Parece que você, sei lá, tem um negócio assim que tem que ser oração, tem que ser o poder de Deus para você falar, quebrar aquela barreira. Ô resistência que tem. Aí nós lemos aqui, 2 Coríntios 4, verso 3. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você vê, tem que quebrar um poder, rapaz. Aí quando você vê lá, Jesus divino, a humanidade toda perdida. Não tinha, todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O que aconteceu? Jesus veio, se fez carne, se fez nosso parente chegado, se fez humano, porque na lei o parente chegado pode pagar o resgate do outro, amém, aleluia? Então Jesus, ele pôde pagar o resgate nosso. Então no livro de Ruth, Jesus, ele é o nosso parente chegado, parente divino, parente próximo. É o divino que se fez humano, por amor a nós. 1 Samuel, ele é o sacerdote, nós falamos também, 1 e 2 Samuel. 1 e 2 Reis, ele é o rei, né, que vai reinar, aleluia, e nós reinaremos com ele, glória a Deus, maravilha, né? Aí 1 e 2 Crônicas, nós falamos também do profeta, nós vamos falar numa outra ocasião. Aí nós entramos no livro do Esdras, quando Esdras, no livro de Esdras, Jesus, o que Jesus é no livro de Esdras mesmo? É o nosso restaurador. Por que ele é o nosso restaurador? Porque no livro de Esdras vai narrar a história da reconstrução do segundo templo. Porque o templo de Salomão foi destruído. E Esdras vai narrar a reconstrução do templo. E o templo, nós vimos semana passada, esse templo foi reconstruído, mas parecia que ele era pequenininho, ele era menor do que o templo de Salomão. E os idosos, lembra que nós falamos que os idosos que viram o templo de Salomão na sua glória, quando viram aquele segundo templo, choraram, porque eles viram que aquele templo era muito pequeno em relação ao templo de Salomão. E como no livro de Esdras, nessa restauração desse templo, quem estava ajudando era também os profetas Ageu e Zacarias. Lembra disso?
Lá em Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, olha lá comigo. Esdras capítulo 5. Quem estava lá, lembra bem que a Bíblia não está em ordem cronológica. No livro de Esdras, no capítulo 5, no capítulo 4, no verso 24, no capítulo 4 de Esdras, capítulo 4, verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Por que cessou a obra? Eles começaram a reconstruir o templo, mas os inimigos vieram e não deixaram eles reconstruir o templo. Então parou a obra. Olha o capítulo 5, quem é que está ajudando eles ali? Êxodo capítulo 5, verso 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. O profeta de Deus ajudava Esdras, aliás, ajudava Zorobabel e Jesua a reconstruir o templo. Os profetas de Ageu. E o templo, conforme eu falei para vocês, ele era pequeno. Olha no capítulo 3 para vocês verem. Olha o capítulo 3. Capítulo 3, aí de Esdras. No verso 12. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e cabeças de família mais idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz quando viram o fundamento dessa casa sendo lançado. Mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria. Muitos idosos que tinham visto o templo de Salomão, mas o templo de Salomão foi destruído, e agora eles estão vendo o templo sendo reconstruído, mas esse templo é menor do que o templo de Salomão. Então os idosos que viram o primeiro templo ficaram tristes, começaram a chorar. E muitos estavam alegres, porque estavam reconstruindo. Então estava uma mistura de choro e de alegria. Olha o versículo 13, ó. De maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz, e o som se ouviu de muito longe. Irmão, olha a dedicação e o carinho que eles tinham com a coisa de Deus. Por lançar os fundamentos do templo, uns choravam porque o templo era menor do que o templo de Salomão, e outros se alegravam porque não tinham visto o primeiro templo. Para eles aquilo já era uma maravilha. Então, só que, engraçado, eles choraram, mas não é aquele chorinho que a gente chora assim, não, irmão, o outro templo era maior, agora esse templo aqui. E os também que ficaram alegres, não ficaram alegres assim, irmão, maravilha, hein? Glória a Deus, hein? Não, olha aqui, a alegria era muito grande. Olha o verso 12. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas, aliás, no verso 13, né? De maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz. Você vê, nós aqui, nem inaugurou aqui, viemos aqui, ficamos alegres, mas a alegria nossa, a alegria desse povo aqui não se compara. Nossa alegria perto da deles. Eles falam assim, vocês estão alegres? Vocês não sabem o que é alegria. E também não sabem o que é tristeza. O povo judeu, irmão, o povo israelita, eles expressavam os seus sentimentos sem medo mesmo. Quando era para ficar alegre, alegrava mesmo. Quando era para ficar triste, ficava triste mesmo. Quando ficava triste, chorava. Davi chorava em voz alta. Quando o filho dele morreu, chorou, mas chorou, que o general teve que chamar a atenção dele. E quando se alegrou também, quando se alegrou com a presença da arca lá, arrancou até a roupa e começou a dançar na presença de Deus. Que coisa interessante, o jeito que eles eram. A gente reprime, né? Reprime a tristeza e reprime a alegria. Esse povo aqui não tinha essa dificuldade, não. Eles abriam o coração mesmo. E isso é bom, abrir o coração, porque você recebe cura, né? Cura interior. Você não reprime. Então, no capítulo 5, o profeta Ageu e o profeta Zacarias auxiliavam. É por isso que, abre comigo lá no livro de Ageu agora. Abre
no livro de Ageu. O Ageu não está ajudando na construção? Tá ou não está? Então vamos lá no livro do profeta Ageu agora. Lá no livro do profeta Ageu. Está fora de ordem, por isso que a Bíblia não está. Ela está em ordem de assuntos. E a gente tem que, né, entender. Ageu, olha no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Eu não falei para vocês que os idosos viram o primeiro templo, o templo de Salomão, enorme, maravilhoso? O templo foi destruído. O templo foi destruído. E agora, está construindo aquele templo ali, e aquele templo, tadinho, parece que não é nada, né? Parece que aquele templo lá não... Então houve um choro muito grande. Pessoal, os idosos choravam porque o templo era menor. E os jovens não viram o primeiro templo, se alegraram. E o Ageu estava ajudando. Quando você abre o capítulo, ó, Ageu então, ó, Ageu capítulo 2, ó, Ageu capítulo 2. Ageu 2, ó. Ó comigo, ó. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Olha, ó, fala agora a Zorobabel. Tá vendo? O mesmo Zorobabel que está no livro de Esdras, que está reconstruindo o templo, ó. Ageu 2:2, ó. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizei-lhes, dizer o quê? Ó, quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Você está vendo? O próprio profeta está falando. Quem de vocês, sobrevivente aí, o idoso aí, vocês viram a primeira casa? Vocês viram o primeiro templo? Como que é essa casa agora? Parece que não é nada perto daquela, não é? É isso que Ageu está falando. No verso 4, o profeta: ora, esforça Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E esta é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, ó, e o desejado de todas as nações virá. Quem é esse desejado aí? Olha aí, ó. Olha o verso 7. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Olha o verso 9 agora. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O que o Senhor está falando? Apesar daquele templo ser menor do que o de Salomão, ele está falando: a glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira. Irmão, aí o pessoal pega isso aqui, o cara está casando pela 4ª vez, 2ª vez, lá largou da mulher, às vezes até adulterou, aí recebe profecia: na glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Não tem nada a ver, para com isso. Jesus, tem misericórdia. Né? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Agora aqui, por que o Senhor falou que a glória dessa casa aqui será maior do que a primeira? Se você ler, por exemplo, o livro inteiro de Ageu, você não vai ver como a gente viu em Salomão. Quando o Salomão construiu o primeiro templo, o templo que foi destruído, Salomão construiu ele. Quando Salomão orou para inaugurar o templo, o primeiro templo, o que a Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 7? Olha lá. Quando Salomão orou, 2 Crônicas, capítulo 7, no primeiro templo. Olha aí. 2 Crônicas 7. Aqui já não tem jeito mais. Aqui. 2 Crônicas 7, no templo de Salomão, hein?
O templo que foi destruído depois. Mas aqui ele estava inaugurando o templo. Ó, segundo Crônicas 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Está vendo? Quando Salomão então inaugurou o templo, a glória do Senhor entrou no templo. Que coisa espetacular, irmão. Amém? Aleluia? Aí sabe o que acontece, irmão? O templo de Salomão foi destruído, não foi? O templo foi destruído por Nabucodonosor. Antes do templo ser destruído, eu já falei para os irmãos, mas eu gosto de falar, é muito sério. Ezequiel, o povo estava no pecado. Ezequiel, que coisa, irmão. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Ó, antes do templo ter sido destruído, Ezequiel narra, Deus fala com Ezequiel uma coisa interessante. Ezequiel capítulo 8, verso 4. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse, verso 5, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Olha bem, ó, quando Salomão orou, a glória do Senhor encheu o templo. Agora Deus está falando para Ezequiel, ó, o povo está fazendo tanto pecado, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão querendo que eu saia do meu santuário. O templo de Salomão vai ser destruído, sabe como? Quando que vai ser destruído? Depois, capítulo 9 aí de Ezequiel, capítulo 9 de Ezequiel, verso 3, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à cintura. Olha, capítulo 10 aí, capítulo 10 de Ezequiel, verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e foi para a entrada do templo, e encheu-se o templo de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aí, se você olhar no capítulo 10, verso 18, então saiu a glória do Senhor da entrada do templo e parou sobre os querubins. Verso 19, os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Sabe o que está acontecendo aqui? Ó? A glória de Deus saiu do templo de Salomão e foi embora. Deus deixou o templo de Salomão e foi embora. O que aconteceu depois? Nabucodonosor veio e destruiu o templo. Onde não tem glória, tem destruição. Onde não tem presença de Deus, por causa do pecado. Ou tem pecado ou tem presença de Deus, tem glória de Deus. Então a glória de Deus se afastou do templo. Então Nabucodonosor veio e destruiu o templo. Então o que está acontecendo com Esdras lá? Esdras depois está reconstruindo esse templo. Só que está reconstruindo esse templo não é Esdras. Esdras está narrando a reconstrução do templo por Zorobabel e Jesua. E o templo que Zorobabel e Jesua está reconstruindo é menor do que o de Salomão. Por isso que os idosos choram, porque eles viram o templo de Salomão muito glorioso e grande. Agora está vendo aquele pequenininho.
Aí que os profetas Ageu estão ajudando, Ageu e Zacarias estão ajudando. O que Deus falou para Ageu? Fala para o povo que a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Por que é maior? Sabe por quê? Porque nesse templo, lá, acho que é Mateus capítulo 11, deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. O que acontece, deixa eu ver se eu achar aqui para os queridos irmãos. O que acontece? Marcos capítulo 11. Por quê? Por que a glória desse segundo templo é maior do que a glória do primeiro? Sabe por quê, meu querido irmão? Porque Marcos capítulo 11, Marcos 11, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo... Marcos 11, verso 2. Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho no qual ainda ninguém montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, dizei-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Então foram e encontraram o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles lhes responderam como Jesus lhes tinha mandado e os deixaram ir. Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramo das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou no templo, entrou em Jerusalém e foi no templo. Aleluia! Por que a glória do segundo templo é maior? Sabe por quê? Vamos lá no Salmo 24. Lá no Salmo 24, no verso 7. Salmo 24, verso 7. Salmo 24, verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Sabe por que a glória do segundo templo é maior? Porque o Rei da Glória entrou. Jesus entrou no templo, amém? Aleluia. Então, por isso que Deus falou assim, ó, a glória do segundo templo, dessa segunda casa, será maior do que a primeira. Na primeira casa, a glória entrou. Na primeira casa, no templo de Salomão, a glória entrou. No segundo templo, o Rei da Glória entrou. Amém, aleluia. Uma coisa é a glória entrar, outra coisa é o Rei da Glória entrar. Aleluia. A glória não é maior do que o Rei. Amém, glória a Deus. No primeiro templo entrou a glória do Senhor. No segundo entrou o Rei da Glória. Amém, glória a Deus. Aí acontece, esse segundo templo também, o segundo templo, onde entrou o Rei da Glória, ele morreu. O que Jesus falou antes de morrer? Destrói esse templo e em 3 dias eu levanto ele. As pessoas não entenderam e falaram assim, levou 46 anos para construir, porque Herodes ajudou, né? Depois lá Herodes reformou o templo. Mas Jesus não falava do templo de parede, Jesus falava dele, né? E eles não entenderam. No ano 70 depois de Cristo, aquele templo, o segundo templo, foi destruído novamente. Está destruído até hoje. Está destruído até hoje. Por isso que você vai, alguma notícia, você vê falando assim, ó, vai reconstruir o templo de novo, o terceiro templo.
É porque desde o ano 70 depois de Cristo, esse segundo templo foi destruído novamente. Hoje, no lugar do templo, lá, praticamente no lugar do templo, tem uma mesquita dos muçulmanos. Por isso que esse é um dos motivos que tem a briga lá no Oriente Médio também, em Israel. Porque lá no monte do templo tem essa mesquita, que é tipo uma igreja dos muçulmanos, que eles acreditam, né, que é o lugar sagrado também para o Islã. O islamismo surgiu depois do ano 610, 612 depois de Cristo, com as pregações de Maomé. Maomé nasceu no ano 570, mais ou menos, no ano 612, 40 anos depois, 610, começou a pregar. Ele pregando que tinha recebido uma revelação do anjo Gabriel. Então ele começou a fazer as pregações. Não foi bem visto em Meca, mas depois foi para Medina. Depois começou a crescer, e depois ele morreu, né? Depois, mais para frente, construíram essa mesquita lá. E os muçulmanos hoje, o Islã hoje, não, presta atenção que eu vou falar para você não confundir, não é a maior religião, não é a que tem maior quantidade de fiéis no mundo. Tem maior quantidade de fiéis ainda é o cristianismo, né? Diretamente o catolicismo. O cristianismo é o que tem maior número de fiéis no mundo. Mas o que mais está crescendo no mundo é o islamismo, é o muçulmano. Tipo assim, enquanto tem 2 cristãos, está tendo 3 muçulmanos. Tem 2 cristãos, 3 muçulmanos. Está indo. Daqui a um tempo, se continuar do jeito que está, vai ter mais muçulmanos e o Islã vai estar maior do que o cristianismo. Do jeito que está indo. Entendeu? Então tem umas coisas assim também. Mas aí, o segundo templo foi destruído. Então hoje tem uma briguinha lá também. Esse é um dos motivos. Tem outros motivos também. Mas aí o que Jesus faz? Qual que é a intenção de Jesus, na verdade? Se você lê Colossenses, primeiro se você, vou terminar aqui, se você ler Romanos capítulo 3, verso 23, o que está escrito? Romanos 3, 23. O que está escrito? Mas, um minutinho só, nós estamos terminando já. Romanos 3, 23. Você viu que o primeiro templo foi destruído por causa dos pecados, a glória de Deus saiu do templo de Salomão e Nabucodonosor destruiu o templo. Jesus entrou no templo, no segundo templo, a glória do segundo templo foi maior do que a da primeira. Jesus morreu também, foi embora, o segundo templo também foi destruído. Porque Jesus não estava mais na terra, não estava no templo também. O segundo templo foi destruído. Então a glória foi embora do primeiro templo e o rei da glória foi embora no segundo. Aí em Romanos capítulo 3, Romanos 3, 23, está escrito. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem glória mais. Todos pecaram, destituídos. O que significa a palavra destituído mesmo? Afastados estão da glória de Deus. Está vendo? O primeiro templo teve abominações, então a glória foi embora. O segundo templo, mataram Jesus. Jesus foi embora. Destruiu também. Então, a glória foi embora. Vai embora por quê? Porque o pecado afasta a gente da glória. E todos pecaram, então afastados estão da glória. Não tem glória. Aí você vai olhar lá em Colossenses, lá na frente, livro dos Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, lá na frente, um pouquinho. Colossenses capítulo 1. Olha aí para você ver. No verso 27. No verso 26. Verso 26, Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus,
No livro de Esdras, ele é o restaurador. Quando a gente entrega a vida para Jesus, Jesus restaura a nossa vida. E Cristo é a esperança da glória. Amém? Aleluia? Jesus, ele é a esperança da glória. O pecado afastou a gente da glória, mas Cristo é a esperança da glória. Amém? Aleluia? O que Jesus falou? Lá no Evangelho de João, capítulo 14. Volta um pouquinho aí. Evangelho de João 14. Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, 23. João 14, 23. Jesus disse assim, respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Então quem ama Jesus, recebe não a glória, mas o Rei da glória, na pessoa do Espírito Santo. Então no livro de Esdras, Jesus é o restaurador. Jesus aqui está mostrando que ele quer morar não em templos feitos por mãos humanas, mas ele quer morar em mim e morar em você. Amém? Ele não habita em templos feitos pelo homem, mas ele habita dentro do homem, naquele que entrega a vida para ele e o ama. Então Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ele veio para nos restaurar. Restaurar a imagem e semelhança de Deus. Vamos ficar em pé. Deus te abençoe. Ele é o restaurador. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Glória a Deus, porque o Rei da glória entrou. Mas agora o Senhor, pelo Espírito Santo, mora em nós. Nós somos santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Ele veio restaurar a nossa vida, veio transformar a nossa vida, veio fazer de nós nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado pela vida da irmã, pela vida do irmão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio salvar e buscar o que estava perdido. O Senhor veio resgatar. O Senhor veio pagar um alto preço por nós. Estávamos na maldição, mas o Senhor nos trouxe para a salvação. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Todos pecaram e afastados estavam da tua glória, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, por aqueles que nos assistem agora. Há esperança para nós, há esperança para você. Receba aí essa palavra de vitória. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou, Ele nos resgatou. E Jesus é a esperança sua, é a esperança minha, esperança da glória de Deus, esperança do renovo, esperança da saúde, esperança da vitória, esperança da bênção. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ama. Glória a Deus, aleluia. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão de longe, fala para ele: Cristo é a esperança da glória, irmão. Glória a Deus.